Os colaboradores e amigos do apóstolo Ronaldo Amaral Júnior convidam você a ouvir uma mensagem de fé, esperança e amor, quando ele corajosamente proclama o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sua vida terá transformado pelo poder da Palavra de Deus. Apóstolo Ronaldo Amaral Júnior. Paz seja contigo, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal. Quero falar hoje sobre escândalo, isto mesmo. Aconteceu aí recentemente o escândalo da pastora Flor de Lis, e inclusive eu quero dizer que não estou aqui para julgá-la, não estou aqui como juiz e partidor de ninguém, certo? Quem vai julgar ela é os homens e Deus. Eu não sou juiz de ninguém. Mas o que eu quero fazer aqui neste momento é preparar você para que você não caia mediante as notícias de escândalo, para que você não caia na fé, para que você não se desvie do Evangelho. Porque tudo isso é profético, é bíblico. O Senhor Jesus disse que isto aconteceria. Então você tem que se preparar, você tem que ter maturidade espiritual, certo? E o que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual é você ver que o outro está caindo, que o outro está falhando, mas você continua de pé. Inclusive a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, certo? Então, ela caiu, sim, mas nós também podemos cair se nós não vigiarmos. Então, fique atento, vigie para que você que está de pé não caia. Amém? Mas eu quero trazer tudo isso aqui dentro da palavra de Deus para todos nós, Vamos meditar? Mateus capítulo 24, versículo 10, está escrito: Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar até o fim, certo? Precisamos perseverar até o fim, porque para sermos salvos, aconteça o que acontecer, você tem que permanecer firme na fé. Eu aprendi uma coisa quando eu era novo. Um tio meu que é pastor Paulo Henrique da Silveira, ele me ensinou algo muito importante. Eu era novo e um dia ele me disse, olha, você tem que aprender que, primeiro, a igreja é como um peixe. Você pega a carne e come e joga o espinho fora. Então você tem que saber separar as coisas boas das coisas ruins. Eu aprendi isso, né? E também aprendi que o escândalo dos seus líderes, o escândalo das pessoas que estão acima de você no Evangelho, inclusive pessoas famosas, que às vezes nem líder seu mas você os acompanha, não devem fazer você pecar. Você não deve pecar em cima do pecado do outro. A pessoa caiu, pecou, ore por ela, ela precisa da misericórdia de Deus como você também precisa. Amém? Então aqui está dizendo, aqui em Mateus 24, os discípulos perguntam para o Senhor Jesus, Mestre, como vamos saber que é chegado o final dos tempos? Quais são os sinais dos finais dos tempos? E Jesus cita aqui os sinais. E além dele citar terremotos, guerras, rumores de guerras, ele cita aqui que haveria, no final dos tempos, escândalos, muitos seriam escandalizados. Haveria traições, está aqui, e serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e se odiarão. Então aqui a Bíblia está dizendo que escândalo, traição e ódio, irmãos odiando uns aos outros. Estou falando disso dentro da igreja. Não estou falando do mundo só, não. Dentro da igreja. Então nós vemos hoje o que? Muitos escândalos aparecendo, dentro e fora da igreja. E não é só esses, vai aparecer outros. Outros escândalos, não pense que não vão chegar. Vai chegar, certo? Porque Jesus profetizou que isto era necessário que acontecesse. E aconteceria no final dos tempos. Estamos vendo aí a pandemia, certo? Está acontecendo? Sim. É um sinal dos finais dos tempos? Sim, é um sinal. É um sinal que o arrebatamento da igreja está às portas a qualquer momento. Mas você tem que ser maduro. Você tem que ser uma pessoa maduro na fé. Certo? Se o seu próximo cai, se o seu próximo peca, você não vai
cair em cima do pecado dele. Você entendeu? A palavra de Deus, ela diz aqui, ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 24:13. Então é isso que você tem que fazer, perseverar até o fim. Mas vamos falar mais sobre o escândalo. Mateus 18, versículo 7. Olha o que o Senhor Jesus diz. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Algumas traduções dizem, é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Certo? Então preste atenção. É necessário que escândalos venham, aconteçam. Jesus falou sobre isso. Então você não vai contra a palavra de Jesus. Certo? Você pode fazer o que você quiser. A palavra de Cristo, ela vai se cumprir. Mas a Bíblia diz, ai daquele por quem vem o escândalo. Então o escândalo ele vem de duas formas. Daquela pessoa que comete e daquela pessoa que fica espalhando o escândalo. Ela fica comentando o escândalo e espalhando ele. Não seja um espalhador de escândalo. Você entendeu, querido? Porque assim você vai estar ajudando a destruir, a difamar a obra de Deus. Porque é isso que o escândalo faz. O escândalo difama, o escândalo destrói. O escândalo arrebenta com tudo que a pessoa construiu. Todos nós um dia vamos ter a oportunidade de criar um escândalo. Mas você vai ter a oportunidade de dizer não e não criar aquele escândalo. Você entende? Porque todos nós temos fraquezas, temos falhas. E você vai ser tentado nas suas fraquezas. Você vai ser tentado nas suas falhas. E você vai ter a oportunidade de escandalizar a obra ou não escandalizar. Você vai decidir isso. Mas se você decidir escandalizar, ai daquele por quem vem o escândalo. E aqui diz, né? Portanto, versículo 8 do capítulo 18 de Mateus. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e retira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés serem lançados no fogo do inferno. O que o Senhor Jesus está dizendo é, sabe aquela coisa que faz você, que pode fazer você escandalizar? Tira isso da sua vida. Arranca isso da sua vida. Seja violento com você mesmo. A Bíblia diz que o reino de Deus tem sido alcançado por força e violência. Com quem? Com você mesmo. Né? Você tem aí uma pornografia, você tem aí ódio, vontade de matar alguém, arranca isso de você. Arranca. Você entende? Seja violento com você mesmo, para que você não provoque escândalo, porque senão você vai para o inferno. Jesus está falando isso aqui. Vai para o inferno. Isso mesmo. Agora, a Bíblia diz aqui também, vamos ler outro versículo bíblico. Outro versículo, Mateus 13, 41. Olha o que o Senhor Jesus diz aqui, Mateus 13, 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Algumas traduções diz, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles apartarão do reino de Deus tudo que comete escândalo, certo? E que comete iniquidade. Versículo 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo, que na consumação dos séculos, ele vai enviar os anjos, que vai separar, inclusive outro texto, em Mateus fala que Jesus vai separar o joio do trigo, certo? Mateus 25, correto? Ele vai separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas, mas aqui Jesus está falando bem claro, que os anjos vão separar aquelas pessoas que cometem escândalo, aquelas pessoas que cometem iniquidade. Iniquidade é o que? É o pecado. É a prática do pecado, é o desejo do pecado. E essas pessoas que cometem isso serão separadas por Deus e serão lançadas no fogo eterno, ou seja, serão condenadas ao fogo eterno. Você compreende? Então, lembre-se de uma coisa, aquele que está de pé, cuide para que não caia. O apóstolo Paulo dizia que depois que ele pregava, ele se esforçava muito para que ele não caísse naquilo que ele pregava. Você compreendeu? Vamos ler mais Mateus capítulo 11, versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Olha o que Jesus disse, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Outras traduções dizem, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza no Filho do Homem.
Então Jesus está dizendo, olha, as pessoas podem cair, podem errar, vão falhar, elas vão enganar, elas vão odiar, elas vão trair, mas bem-aventurado é você que não escandaliza em mim, Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus está dizendo, você não deve escandalizar nele. Ele morreu por você. Ele deu a vida por você. Ele é o seu Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o Rei de toda a glória. Ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Nele não houve e nunca haverá pecado. Ele nunca pecou de palavras, ele nunca pecou de pensamentos, ele nunca pecou de obras. Pelo contrário, ele é o autor e consumador da vida. Ele, certo, teve aflições. Ele é o homem que mais foi afligido no mundo. A Bíblia diz em Isaías que ele é homem de dores, é um homem rejeitado, ele é homem que sofreu, certo, injúrias, calúnias, difamações. Ele foi tentado em todas as coisas, porém nunca pecou. Então, nele você não deve escandalizar. Amém? Você está aí frequentando uma igreja, saiba que o seu pastor não é perfeito. Ele pode cair a qualquer momento. A sua pastora não é perfeita, ela pode cair. Certo? O seu irmãozinho que está do lado não é perfeito, ele pode cair. Lembre-se de uma coisa, a igreja, né, a Assembleia dos Santos, é um lugar onde os santos se reúnem, porque a igreja somos nós, né? Mas a Assembleia dos Santos é um lugar onde as pessoas se reúnem, certo? E ali não tem pessoas perfeitas. Pelo contrário, ali está cheio de pessoas imperfeitas, servindo e buscando a um Deus que é perfeito. Sabe quando vamos ser perfeitos? Quando nós recebemos um corpo glorificado. Esse corpo aqui ser transformado num corpo glorificado, um corpo igual ao corpo do Senhor Jesus. Aí sim seremos perfeitos. Amém? Nesse momento, certo? O que eu peço para você é o seguinte, ore pelos filhos da Flor de Lis, ore por ela também, né? A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Se ela é uma pessoa justa, ela vai ser levantada por Deus. Mas se ela não é, se ela é uma falso profeta, certo? Se ela é uma pessoa que veio realmente para enganar, ela também vai colher daquilo que ela plantou. Com certeza, porque a Bíblia diz que aquilo que você faz escondido, aquilo vai um dia vir à tona. Você compreende? Mas não é seu dever julgar ninguém. Você deve levantar e não julgar, em nome de Jesus. E aí vem a questão também de arrependimento, né? Ela precisa se arrepender. Quem cai precisa se arrepender. Eu lembro de Jimmy Swaggart, que era o maior pregador de todos os tempos aí na época, e para mim ainda é um dos maiores pregadores depois de Billy Graham, certo? E ganhadores de almas do mundo inteiro, na atualidade, né? Nos últimos séculos agora, Billy Graham e Jimmy Swaggart. E Jimmy Swaggart caiu, mas ele foi diante da TV e disse, olha, eu errei, eu pequei, né? Ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi também errou e pecou. Davi falhou, né? Davi adulterou e mandou matar. Você entende? Você acha que o pecado de Davi foi menor do que o da Flor de Lis? Ele adulterou e mandou matar, né? Abraão mentiu, né? Quando o rei queria pegar Sara como sua mulher, para ele não morrer, ele disse que Sara era sua irmã. Você está me entendendo? Alguns teólogos dizem que na geração aí era irmã mesmo, mas não era não. Você entende? Então, Noé foi lá e bebeu de cair. Ele ficou embriagado. Você compreendeu? Mas esses homens não eram perfeitos. Por isso que Cristo, ele teve que vir e morrer em nosso lugar. Ele teve que desfazer de toda a sua deidade, de toda a sua glória de Deus. Porque antes de nós existirmos, ele era Deus. Ele é o Verbo que manifestou em carne e sangue. Foi Jesus que lá em Gênesis disse, haja luz, haja o sol, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele é Deus. Ele é o Verbo que se fez carne, ele se encarnou, se fez homem, viveu uma vida de um homem, 33 anos, foi cheio do Espírito Santo como homem, mas ele também era Deus, certo? Mas ele viveu aqui como homem, não pecou e venceu, certo? E você deve crer nele e não se escandalizar. Então, quando acontecer um escândalo, certo? Fique de pé, permaneça firme, porque Jesus te ama. E aquele que vencer, aquele que que for fiel até o fim, este será salvo. Amém? Fica essa palavra de Deus no seu coração. Tá bom, meu querido?
Se você quer me ajudar, você quer me ajudar a manter minha família, manter o meu ministério, você pode fazer a sua doação nas contas que eu vou colocar aí para você, tá bom? Você faz a sua doação, você planta a sua semente na minha vida e eu tenho certeza que você vai colher, em nome de Jesus, as bênçãos de Deus que estão na promessa, que estão na palavra de Deus, prometendo que Deus abençoa aqueles que semeiam, em nome de Jesus. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe com toda sorte e bênção e fique atento, porque outros escândalos poderão vir, mas permaneça fiel, em nome de Jesus. Um abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus.